paz do Senhor a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Já peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique aí no botão de se inscrever. Já aproveita, ative também o sino das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um novo conteúdo aqui no YouTube, você seja devidamente notificado. E assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Peço a você também que deixe o seu like. Sim, seu like contribui muito para o crescimento desse canal. Seu like faz o YouTube entender que este conteúdo é relevante e assim ele vai entregá-lo a mais pessoas. Consequentemente, mais vidas serão alcançadas, abençoadas, edificadas pelo poder da palavra de Deus e você terá sim a sua grandíssima contribuição nisso. Peço a você também que deixe o seu comentário, nos diga seu nome, a cidade ou até mesmo o país de onde você está nos acompanhando. Queridos, hoje nós estamos iniciando aqui o nosso módulo de número 2 do nosso curso CPP, ou seja, nosso curso Pregador com Propósito. E vocês sabem que a primeira aula, a aula de abertura, eu deixo ela disponível aqui no canal para que todos possam assistir. Porém, as demais aulas do módulo, para que você possa ter acesso a elas, se faz necessário que você se torne membro aqui do nosso canal no YouTube, no plano Pregador com Propósito. Plano esse que você, comprando, adquirindo ele, você terá acesso a todos os outros nossos vídeos aqui do canal, imersões e vídeos que ainda nós estaremos postando aqui. Além disso, você ganha o acesso ao nosso curso no Telegram, onde ali envio as aulas e também faço um acompanhamento com os nossos alunos. Então, caso você tenha o desejo, basta você se tornar membro e você estará fazendo todo esse curso conosco, que tem a duração de 1 ano. São 12 módulos, são 5 aulas por módulo, então muito conteúdo, muita coisa boa que vai contribuir e ajudar muito no seu crescimento ministerial. Hoje, módulo de número 2, nós vamos estudar aqui a respeito da oração como um dos fundamentos do sustento espiritual do ministério da pregação. Nesta primeira aula, nós vamos falar a respeito do pregador que perdeu o lugar secreto, que abandonou, que deixou o lugar de comunhão e de intimidade com Deus. Porém, queridos, antes de avançarmos aqui para os aspectos práticos, como estrutura, disciplina, modelos de oração, é importante, se faz necessário, reconhecermos algo aqui. O ministério da pregação exige muito mais do que preparo técnico apenas. Montar sermões com clareza, coerência e profundidade é sim, sem sombra de dúvidas, essencial, mas existe um lugar de formação interior que só se desenvolve na presença de Deus. Isso não quer dizer que todos os desafios, problemas, dificuldades do pregador se explicam exclusivamente pela falta de oração. Longe disso. Há momentos em que o pregador ora, busca, se dedica e mesmo assim enfrenta silêncio, cansaço, frustrações. Enfim, isso faz parte da caminhada e não deve ser interpretado como ausência de espiritualidade. Por outro lado, é preciso reconhecer que sim, em muitos casos, a ausência de uma vida de oração constante e sincera pode estar diretamente ligada à aridez espiritual, à falta de clareza ministerial e até mesmo ao esgotamento emocional do pregador. A falta do altar, ela acaba enfraquecendo o púlpito desse pregador. Ao longo deste módulo de número 2, nós queremos aqui refletir sobre
como a oração sustenta, fortalece e também alinha o coração do pregador com o propósito de Deus. Nós vamos aqui olhar para a vida no secreto, não como uma fórmula para dar certo no púlpito, mas como um chamado de Deus à comunhão, à intimidade, que, por consequência, claramente, repercute em todas as áreas do ministério deste pregador. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 4, a Bíblia diz assim: mas nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse versículo aqui, queridos, revela uma prioridade dos apóstolos. Que prioridade é essa? O ministério não se apoia apenas na palavra pregada, mas também na oração constante. Logo, elas não são tarefas separadas, mas dimensões que se sustentam mutuamente. Os apóstolos estão deixando aqui muito claro que antes de pregar, eles vão orar. Nós nos consagraremos, dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Há uma ordem bem clara: oração, palavra, ok? Bounds, que é um famoso escritor, fala muito a respeito de oração. Fica aqui minha recomendação para você que gosta de ler livros, compre, adquira, são sensacionais. Eu tenho acho que todos dele aqui, tá? Ele diz o seguinte: o pregador deve ser um homem de Deus antes de ser um homem da palavra. Bounds, conhecido por seus escritos sobre oração, ele não está aqui negando a importância da preparação exegética, homilética, mas ele está ressaltando que a autoridade espiritual ela vem da intimidade com Deus e não apenas do conhecimento técnico. Portanto, esta aula ela não é um alerta contra um erro específico, mas ela é um convite à construção deliberada de uma vida de oração sólida e constante diante de Deus. Uma vida que alimenta a alma do pregador antes mesmo que ele suba ao púlpito e que o sustenta mesmo quando os resultados visíveis não são imediatos. Nosso objetivo aqui na aula de hoje é aprender a orar, não só como uma prática, mas como um lugar também de permanência. Ao final dessa aula, você vai ser capaz aqui de reconhecer o risco de exercer um ministério sem profundidade espiritual, compreender a diferença entre o pregador que vive em oração e aquele que apenas executa tarefas ministeriais. Você vai ser despertado para a importância de cultivar o altar secreto com Deus, vai também identificar na história da igreja exemplos de ministros sustentados por uma vida de oração e iniciar esse módulo com um senso renovado de dependência de Deus e compromisso com a vida devocional. Vamos então aqui começar refletindo sobre um cenário que, infelizmente, queridos, é mais comum do que parece. Que cenário é esse? Quando o ministério segue, mas o pregador está completamente vazio. O altar deste pregador está enfraquecido. É possível, sim, continuar atuando no ministério mesmo com a vida de oração enfraquecida. O cronograma segue, as atividades continuam, o púlpito está ocupado, mas interiormente o ministro sente o peso de um distanciamento crescente da presença de Deus. Esse não é aqui um julgamento, mas uma constatação que exige muita atenção da nossa parte. A voz ainda comunica, mas a alma já não está mais sendo abastecida como antes. Leonardo Ravenhill diz que o maior inimigo da oração é o sucesso do ministério sem a oração. Quando a oração deixa de ocupar
um lugar central, o ministério pode se tornar apenas funcional, e há alguns sinais comuns que nós podemos aqui perceber, né? Repetição de mensagens, ideias e estruturas sem um frescor espiritual, mas ainda dentro da técnica. Dependência da formação teológica, mas não da direção do espírito, capacidade de comunicar, mas com pouca convicção interna de que aquilo foi gerado no coração. Um sermão, ele pode ser bonito, disse Charles Spurgeon, na estrutura e ao mesmo tempo morto na essência. Então, a mensagem pode estar correta, o conteúdo pode ser sólido, mas algo essencial pode estar falhando, que é a vida espiritual deste mensageiro. A autoridade espiritual também não é apenas fruto de estudo, mas de comunhão com Deus. Nós precisamos entender essa verdade. Há uma diferença entre quem fala de Deus e quem fala a partir de Deus. O pregador que cultiva a oração fala com sobriedade e convicção, mesmo em sua simplicidade. Ele busca o texto com profundidade, mas também busca Deus com temor. A mensagem dele não é apenas um conteúdo entregue, mas uma expressão de quem esteve diante do Senhor. Martin Lloyd-Jones diz que a oração é onde o pregador recebe a mensagem antes de escrevê-la. Eu quero citar aqui para vocês alguns exemplos também de pregadores que caminharam de joelho na presença de Deus. Ao longo da história da igreja, nós vemos pregadores cuja força não estava na sua eloquência, ainda que fossem, mas na dependência do Espírito. Por exemplo, John Wesley. John Wesley orava horas antes de pregar e via multidões impactadas. Charles Spurgeon mantinha intercessores orando sobre o púlpito durante as suas pregações. David Wilkerson dizia que jamais subiria ao púlpito sem ter passado tempo em quebrantamento diante de Deus. Esses homens não buscavam performance, eles buscavam a presença. Leonardo Ravenhill mesmo diz que você pode impressionar com palavras, mas só vai transformar com oração. Jesus mesmo, Marcos capítulo 1, versículo 35, diz: levantando-se alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, cultivava momentos de solitude, intercessão e comunhão com o Pai. E isso acontecia principalmente antes das decisões importantes, antes dos milagres, antes da cruz. Se Jesus, em plena obediência e sem pecado, considerava a oração indispensável, nós não podemos tratá-la como algo secundário. Nós temos também aqui, queridos, sinais de um ministério desprovido de oração. Que sinais são esses? Quando a oração é deixada de lado, alguns sinais começam aqui a aparecer, mesmo com a atividade ministerial em pleno funcionamento, a todo vapor. A palavra ela é pregada, mas o coração do pregador está desnutrido espiritualmente. O sermão é produzido, mas sem lágrimas, quebrantamento ou até mesmo direção clara. O público é tocado emocionalmente, mas não há frutos de arrependimento. O ministro se torna operacionalmente eficiente, mas espiritualmente enfraquecido. D.A. Carson diz que a oração é o lugar onde Deus trata o coração antes de usar a boca do mensageiro. Não é mais uma matéria isso aqui, gente. É um chamado de Deus. A comunhão, a intimidade, é uma vida profunda e plena na presença dele. Nós precisamos entender isso, tá? Isso aqui é uma oportunidade da gente voltar à fonte. Não se trata apenas de métodos ou de desempenho, mas de intimidade com Deus que nos chamou para este ministério. Leonardo Ravenhill
Também disse que o púlpito pode te dar visibilidade, mas só a oração te dá autoridade. A técnica é útil, sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, mas não é suficiente. A estrutura ajuda, claro, mas não substitui a unção. O pregador precisa de mais do que preparo, precisa de permanência no lugar secreto. Bom, eu quero que você faça o seguinte exercício aí. Avalie sinceramente sua rotina de oração, onde ela precisa de atenção. Escolha um horário inegociável para a oração pessoal essa semana. Leia Mateus 6, 5 e 6 diariamente, medite na importância do secreto. Ore constantemente diante de Deus, antes de fazer os seus estudos, antes de assistir uma aula. Anote 3 sinais que indicam que a sua vida de oração precisa ser restaurada. Ore pedindo a Deus que renove também sua sede pelo altar, pela oração, pela busca, porque não podemos ser um homem ou uma mulher da palavra, da pregação, sem primeiro sermos um homem, uma mulher de oração, do secreto, da intimidade, da comunhão com Deus. Que através dessa simples aula, o Senhor possa te despertar, possa te dar sede, fome da presença dEle, para que você busque a presença dEle de forma incansável. Que Deus te abençoe e até a próxima